pessoa só vai entender o que está acontecendo aqui, e quem é Jesus Cristo ao chegar nesse ponto, quando ela entendeu o amor e a graça do Senhor. Se nós não entendermos o preço que foi pago naquela cruz por mim e por você, o plano maravilhoso de Deus, da redenção, que é trazer o homem separado, caído no pecado, de volta para Ele, nós vamos desistir. É isso que estava acontecendo com muitos irmãos. Eles estavam desistindo da fé. Paulo leu um texto aqui, que eles já não estavam mais indo para a igreja. E muitos de nós trocamos coisas banais e deixamos esse momento aqui. Um momento que ficamos 1h30 juntos, no máximo 2 horas, onde nós somos ensinados, somos admoestados, somos encorajados. E aí as coisas do mundo têm muito mais valor do que isso. Aí o dia que vier uma prova, nós vamos deixar o caminho do Senhor. O dia que vier uma tentação, nós vamos ceder. O dia que vier uma doença, nós vamos murmurar. O dia que vier uma perca, nós vamos atribuir a culpa a Deus. Então eu quero conversar um pouco com vocês hoje. O livro de Hebreus. A semana passada, Marcelo falou de Abraão. Essa semana eu quero conversar com um outro personagem que está nessa galeria do capítulo de número 11. Queria que a Roberta colocasse para nós. Noé é um homem justo e incorruptível. Noé é um homem justo e incorruptível no meio de uma geração perversa, maligna. Então, nosso texto está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso de número 7. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso de número 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Feche seus olhos. Papai querido, esta é a tua palavra. Nesta noite, Senhor, fala com cada um de nós. Que possamos, ó Deus, através desse homem, Pai, que é Noé, aprendermos, ó Deus, e tirar lição para a nossa vida, lições para a nossa vida hoje. Pai, em nome de Jesus, fala com cada um. Espírito Santo de Deus, vivifica, Senhor, a tua palavra. Senhor, Pai, que não sejamos, ó Deus, levados por qualquer vento de doutrina. Que não sejamos, ó Deus, levados pelo nosso coração que é enganoso e tremendamente corrupto. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esta tarde, por estarmos aqui juntos. Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada um aqui presente. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a cada um que não está aqui. O Senhor sabe os motivos, as situações, mas que os olhos deles, ó Deus, venham se abrir para entender o teu plano de amor e para compreender que o Senhor é incomparável, incomparável, imensurável, majestoso, glorioso, soberano, justo, fiel e verdadeiro. Nesta noite, Senhor, mais uma vez, fala, Senhor, particular com cada um. O Senhor conhece, Deus, a cada um, Pai. O Senhor sabe, Deus, como foi a nossa semana. O Senhor sabe, Deus, como foi o nosso dia. Todo pensamento, Deus, leva cativo ao Senhor.
Qualquer pensamento contrário nós rejeitamos, ó Pai, e pedimos a Deus que só o Senhor fale conosco nesse momento. Nós oramos para que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Estava chovendo bastante, e eu falei para alguns irmãos que nós íamos falar sobre Noé, a arca de Noé. E Noé foi um homem justo, no meio de uma sociedade corrupta, violenta, enganosa. Um homem que não se deixou contaminar, um homem que não se deixou influenciar, um homem que foi taxado como louco, construir um barco desse tamanho, com 3 andares, no meio de um lugar longe do mar, longe de um rio que poderia suportar isso. O texto lá em Gênesis, quando começa a falar de Noé, vai dizer que ele está com 500 anos. E quando ele entra na arca, ele está com 600 anos, 1 mês e 17 dias. Foram 100 anos, segundo a palavra de Deus, que Noé trabalhou para construir essa arca. Ele não tinha os guindastes que nós temos hoje. Ele não tinha as serras que nós temos hoje. Ele não tinha o maquinário para buscar a madeira no mato e serrá-las do tamanho. Era tudo manual, dependia da força do homem, do animal, para poder colocar as toras, as vigas. E o que mais me chama a atenção na vida de Noé é que 2 vezes a Bíblia vai dizer que Noé fez exatamente do jeito que Deus tinha dito a ele. Exatamente do jeito que Deus tinha dito a ele. Não sei você, nós, muitas vezes quando o Senhor pede coisa mínima para nós, deixar de fazer 1 hora extra um dia, deixar de trabalhar um sábado, deixar de fazer um esporte que está tomando o seu tempo muito mais que deveria, um lazer que está te fazendo que você gaste muito dinheiro que deveria gastar em outras coisas, dentro da sua casa, com a sua família, investir em você mesmo. Quando Deus pede alguma coisa para você, para mim, muitas vezes nós reclamamos e muitas vezes nós questionamos Deus. E muitas vezes nós dizemos, não, essa voz não é de Deus, essa voz é do inimigo, porque Deus jamais ia pedir uma coisa dessa para mim. Mas Noé não, ele não fez nenhum questionamento, ele não perguntou para Deus, Deus, e a madeira? Qual vai ser a madeireira que vai entregar aqui? Deus, e os funcionários que vão construir essa arca junto comigo? Os carpinteiros que vão estar aqui junto comigo? E os homens que vão lá na mata ter que laçar esses animais, ter que colocar em jaulas para que esses animais viessem aqui? Ele não questionou a Deus, ele simplesmente obedeceu. E nós não obedecemos. E nós muitas vezes não cremos. E quando nós não obedecemos, nós não cremos, nós não desfrutamos das bênçãos de Deus na nossa vida. Nós vivemos no raso. Nós não nos aprofundamos mais em Deus. Nós não temos mais intimidade como nós deveríamos ter com Deus. E aí um vício nos vence, aí a vontade de falar mais da vida do outro nos vence, a nossa língua fica um pouco mais comprida, nós ficamos mais críticos, nós ficamos mais céticos, nós não cremos mais, muitas vezes duvidamos, muitas vezes questionamos, muitas vezes nós dizemos assim, não, eu tenho que pensar em mim, eu preciso ser feliz,
Eu preciso viver para minha família. Uma mentira que muitas vezes usamos até um texto errado, erroneamente. Família é tudo. Família é tudo quando Deus é o primeiro na minha e na sua vida. Sem Deus não há família equilibrada. Sem Deus não há casamento equilibrado. Sem Deus em primeiro lugar na nossa vida, não há filhos obedientes. Sem Deus não há marido responsável que ama a sua mulher. Sem Deus não há mulher submissa que entenda o papel do homem e o papel da mulher dentro de um casamento. Vocês viram o vídeo no começo. Esses irmãos estavam desistindo. Não é porque abriu um shopping novo perto do aeroporto. Não é porque tinha uma atividade da comunidade, uma festa junina. Não é porque tinha um futebol. Não tenho nada contra o futebol. Não jogo mais porque estou acima do peso. Não é porque tinha algo que me chamava a atenção. Mas essas pessoas estavam morrendo, sendo devorados pelos leões. Estavam vendo seus parentes morrerem. Estavam vendo seus filhos serem queimados e servindo de tocha para iluminar a cidade. Havia uma perseguição real. Hoje nós não somos perseguidos por nada. Às vezes um debochezinho dizendo assim, você é crente? Você vai dar lá na igreja? Você é daqueles que dá o dízimo para o pastor? O máximo que eu e você ouvimos. Você é dos aleluias. Mas quando você faz uma entrevista, um meicetes na empreiteira, quando a pessoa vê, você é cristão, não vou te contratar porque você é cristão. Isso não acontece. Nós reclamamos de barriga cheia. Nós temos tudo hoje. Liberdade para cultuar a Deus, meios para chegar aqui, condições financeiras para isso. E muitas vezes nós colocamos Deus em terceiro, quinto, sexto, sétimo, oitavo lugar. Vamos voltar para Noé. Um homem justo e incorruptível no meio de uma geração perversa, maligna. Um dos maiores personagens da Bíblia. Sua vida íntegra e reta diante de Deus fez com que ele e a sua família fossem salvos do dilúvio. Mesmo vivendo em meio de uma geração corrompida, perversa, Noé achou graça diante do Senhor e alcançou testemunho de que era justo e reto e andava com Deus. Já pensou as pessoas lá fora olharem para nós e dizer assim, esse homem anda com Deus. Eu vejo na vida dele, eu vejo na vida dela. As atitudes mostram que esse homem anda com Deus. Ele é um homem cheio de fé, uma mulher cheia de fé. Eu não vi da sua boca nenhuma reclamação. Ele não fala de ninguém. Ele não senta na rodinha para acrescentar um adjetivo na vida de alguém que está sendo mencionado. Quando o chefe fala para ele ou para ela, não há questionamento. Vai lá e faz. Não escolhe serviço. Cumpre a sua meta. Chega antes do horário. Sai no horário do que e volta antes de bater o sinal. Quando recebe o seu salário, agradece a Deus. Às vezes é pouco, mas nunca fala, esse dinheiro não vai dar para nada, porque tudo vem de Deus. E eu e você? Como nós somos conhecidos aí fora? Como as pessoas nos veem aí fora? Um homem que anda com Deus, uma mulher que anda com Deus.
e vamos conversar um pouquinho sobre esse homem. Vai lá, Roberto. Primeiro, quem foi Noé? Noé era filho de Lameque, o 10º descendente de Adão. Está lá em Gênesis 28 e 29. O nome Noé vem de um termo hebraico que significa alívio, descanso ou consolo. Teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Construiu uma arca por ordem divina. Reuniu os animais da arca e entrou nela com a sua família. Após o dilúvio, saiu da arca com a sua família, edificou um altar e ofereceu o holocausto a Deus. Tornou-se o segundo pai da raça humana. Sua história é mencionada em Gênesis 5, 28. É um dos integrantes da galeria dos heróis da fé. Ele é mencionado nas Escrituras, em 2 Pedro 2,5, como o pregador da justiça. Já pensou você, por 100 anos, você está pregando, dizendo, olha, Deus vai mandar um dilúvio. Deus vai mandar uma chuva forte. Vai inundar todo esse vale. E a Bíblia não menciona chuva nesse tempo. A Bíblia fala que cai o sereno à noite e molha a terra. Não há menção de chuva. Ainda mais uma chuva que vai começar a ter uma enchente e essa água vai subir, vai subir e vai subir. Eles não tinham noção disso. Eles não sabiam que era isso. E todo mundo passava e Noé estava construindo esse grande barco e chamava ele de louco. Mas uma coisa me chamou a atenção muito na vida de Noé. Um pregador que em 100 anos pregou e ele não ganhou ninguém. Mas ele não desistiu. Ele não parou de falar a verdade, ele não falou de parar de falar que, olha, Deus vai mandar o juízo sobre vocês. Mas ele conseguiu colocar toda a sua família nesse projeto. Ele conseguiu levar toda a sua família a trabalhar nesses 100 anos para construir o barco que salvaria a vida deles. Eu pergunto para você, você tem ganhado a sua família para Cristo? Você tem influenciado os seus filhos? A sua vida é algo motivador para a vida dos seus filhos? Quando os seus filhos olham para você e veem em você um homem de fé, um homem justo, um homem honesto, uma mulher sábia. E você, quando fala de Deus, você glorifica o nome de Deus, você exalta o nome de Deus. Ou muitas vezes nós reclamamos da célula, reclamamos da igreja, reclamamos do pastor. Noé conseguiu levar toda a sua família, não só os seus filhos, mas levou as suas noras. Todos para esse projeto. Todos sendo chamados de louco, a família inteira, a família louca. A família inteira era conhecida naquele vale, construindo um barco no seco. Será que nós construiríamos? Será que nós nos moveríamos para esse projeto? Ao ponto de crermos tanto, de levar os nossos filhos a viverem isso dia após dia? Segundo, a humanidade no tempo de Noé. Aqui é uma cena de uma bomba que foi soltada lá no Oriente Médio.
Tem um pai com um filho morto no colo, chorando a morte dessa criança. A humanidade, ela não melhorou nada daquela época de Noé. A maldade ainda continua a mesma. Os dias de Noé não eram muito diferentes dos dias atuais. O que a palavra de Deus vai dizer, como era a geração, as características da geração de Noé. Desde que o pecado entrou no mundo, a maldade passou a fazer parte da história da humanidade. No entanto, à medida que a humanidade ia se multiplicando, multiplicava-se também a maldade. Gênesis 6,5 diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Numa geração toda, só um homem foi considerado justo diante de Deus: Noé. Numa geração toda, só havia pensamentos maus e de fazer maldade. Tal era a corrupção, tal era a violência. E nós estamos vivendo a mesma coisa hoje. Cada vez mais o ser humano está se isolando. O meio de comunicação, tem muitas pessoas que têm milhares de amigos virtuais, mas não conversam com a pessoa na hora do QK. Parece que é uma outra pessoa nos meios de comunicação, nos Facebook da vida, no WhatsApp. Agora, quando você vai conversar com a pessoa não tem assunto, não sabe, não conversa, não fala. O mundo está cada vez mais egoístamente olhando para si próprio. O amor de muitos está se esfriando. Não se chora mais pelas percas, não se chora mais pela humanidade humana, não se chora mais por aqueles que não conhecem a Cristo. A maldade continua a mesma. Essa geração de Noé era uma geração corrupta. Uma outra característica era a corrupção. O que falar do nosso Brasil? Muitos deputados, senadores, presidentes, homens que deveriam trabalhar em função da nossa pátria, trabalharam em função de si próprio, da sua família. E aqui o último, agora também, a pessoa que estava responsável para cuidar das Olimpíadas de 2020, estava usando o dinheiro público para sair com a família. Não é só no Brasil que existe isso, aqui no Japão também. Mas aqui, a pessoa não consegue ficar na frente do poder, porque a sociedade não aceita. Os próprios parlamentares repudiam esse ato, até que o primeiro-ministro abre e dá o ultimato: eu quero que você saia desse governo. Nesse governo eu não quero pessoa igual a você. E eu penso que o dinheiro que ele gastou ainda vai ser devolvido. A corrupção era tamanha naquele tempo e continua do mesmo jeito hoje, da mesma forma, da mesma maneira. O homem se corrompe por pouca coisa. Às vezes, por um voto, a pessoa trocava por um botijão de gás no Brasil, uma carteira de motorista, às vezes um tratamento dentário. Se corrompia por poucas coisas naquele tempo, e nesse tempo é a mesma coisa. Não tem mudado, da mesma forma.
Uma outra característica do que acontecia naquela geração, pela violência. A maldade, a corrupção daquela geração abriam portas para violências. Os homens dos dias de Noé viviam agredindo-se mutuamente, pois a Escritura afirma que encheu-se a terra de violência. Gênesis 6, 11. E hoje nós vemos violência no nosso meio? O último atentado, 50 pessoas morreram. Porque um fanático entrou lá e começou a dar tiro em muitas pessoas. A mídia não mostrou, mas na África também entrou uma pessoa e matou 140. É porque na África, não é na América. Na África não tem muito ibope. Mas na América tem bastante ibope. Então vamos falar da América. Não vamos falar da África. A maldade está no meio, a violência. Os filmes de Hollywood, cada vez mais, só ensina violência, tiro, mortes sangrentas. E nossos filhos estão expostos a essas coisas todos os dias. Uma outra característica da geração de Noé era a incredulidade. Como se não bastasse a maldade, a corrupção, a violência. Perdão. Aquela geração também era uma geração incrédula, pois não deram crédito à pregação de Noé. Noé era o pregador da justiça. Nem mesmo os 100 anos que Moisés quer falar alguma coisa hoje. Que Noé estava pregando, eles não acreditaram. Mesmo vendo os animais vindo espontaneamente para a arca, que era um milagre, eles não acreditaram. E hoje, a incredulidade está do mesmo jeito. Quando você fala de Deus, quando você fala de Jesus, a pessoa não quer ouvir, ela não tem tempo para isso. Ela precisa ganhar dinheiro. Ela precisa desfrutar da vida. Ela precisa pagar a faculdade do filho. Ela precisa ir para a academia, perder uns pesos. Ela precisa trabalhar mais horas extras para manter a vida dela. Para pagar o cartão de crédito que foi usado. Para pagar as passagens das viagens que foram feitas, para fazer uma plástica nova, para mudar o penteado do cabelo, para comprar uma joia nova. As pessoas não têm tempo para Deus. As pessoas não querem saber de Deus. As pessoas não se importam com Deus. Tudo isso fez que Deus tomasse uma iniciativa de destruir a criação e, através de Noé, dar início a uma nova geração. Vamos lá, Roberto. Terceiro, quais os aspectos do caráter de Noé? Esse homem conhecido, homem que andou e que andava com Deus. Quais são os aspectos do caráter de um homem assim? Apesar de viver no meio de uma geração cheia de corrupção, de maldade, Noé teve uma vida reta, diga comigo, reta, íntegra, diante de Deus. Noé era justo e reto. Não é à toa que Moisés, inspirado por Deus, declara que Noé era varão justo e reto em sua geração. Estava declarando, foi exatamente o que revela o cumprimento
como Deus chama Noé, olhando para a vida de Noé. O livro de Ezequiel 14, no verso 14 e 20, também fala a mesma coisa, que ele era um homem justo. No meio de uma geração corrompida, onde você não faz negócio se você não aumentar um pouquinho o preço para que a pessoa compre. Onde se você não der um brinde ou alguma para o comprador que está fazendo a compra, ele não compra de você. Se não tiver uma pessoa que te apresente numa grande empresa, você não consegue, mesmo tendo um produto bom, com preço acessível, uma qualidade boa, você não consegue porque as portas estão fechadas. Se você não fizer nada, você não vai conseguir entrar nesse mercado. Com toda essa dificuldade, sabendo que a geração inteira estava corrompida, Noé continuou sendo o mesmo homem, reto. Ele não mudou a sua atitude, ele não fez conchavos, ele não cedeu, ele não entrou em meios que levasse ele para longe de Deus, ele continuou sendo o mesmo homem. E nós? Será que nós mudamos quando nós estamos na fábrica? Será que nós mudamos quando nós estamos no futebol? Será que nós mudamos quando nós estamos no cinema? Será que nós mudamos quando nós estamos aí fora, fazendo um Cooper? Será que nós mudamos na frente do computador? Esse homem, ele não mudou. Continuou sendo o mesmo, agindo retamente. Uma outra característica de Noé, a Bíblia vai dizer que, como Enoque, que não viu a morte, que o Senhor o levou para si, o primeiro homem que Deus leva sem ver a morte é Enoque. Depois é Elias, que sobe para o Senhor numa carruagem de fogo. Da mesma forma, o mesmo adjetivo que ele usa para Enoque, ele usa para Noé. O homem que andou com Deus aponta para uma conduta de uma vida de comunhão e obediência a Deus. Ele tinha o tempo dele com Deus, o seu tempo de intimidade. Se ele não tivesse tempo de intimidade, ele não ouviria Deus falar com ele. Ele não ouviria as ordens exatamente de como deveria fazer, o tamanho, a largura, a altura da arca. E muitas vezes nós não ouvimos Deus porque nós não temos tempo para Deus. Amém, queridos? Diga comigo, muitas vezes eu não ouço Deus porque eu não tenho tempo para Deus. É isso que acontece. Nós não ouvimos Deus porque nós não temos tempo para Ele. A nossa agenda está tão cheia, mas está tão abarrotada, que Deus não faz parte dela. Já acordamos, já pensando no final do dia. Já acordamos muitas vezes em cima da hora. Não dá tempo nem de tomar um café. Hoje tomamos café na rua. Num combine da vida. Não temos tempo para beijar os nossos filhos e dizer para eles, ó, Deus te abençoe nesse dia. Não temos tempo para ouvir a palavra de Deus ou para ler a palavra de Deus. Porque a carga horária nossa está lá em cima. E nós chegamos depois do trabalho cansados, que a única coisa que nós queremos é tomar um banho e descansar. E isso se torna uma rotina.
Mas ele era um homem que tinha comunhão com Deus. Ele não trocava o seu tempo com Deus por nada. E a pergunta é: quanto tempo Deus faz parte da sua vida num dia de 24 horas? Quantas vezes eu e você pensamos em Deus? Quantas vezes nós falamos com Deus? Quantas vezes nós agradecemos a Deus? Quantas vezes nós colocamos a nossa dificuldade diante de Deus? Quantas vezes nós glorificamos o nome dEle? Quantas vezes nós dizemos para Deus: Deus, vem comigo, vamos trabalhar junto, vamos fazer esse dia diferente. Eu quero o Senhor do meu lado. Espírito Santo de Deus, eu quero o Senhor comigo. Me ensina, me mostra os meus erros. Não deixa eu falar nada que vai envergonhar o teu nome. Não deixa sair da minha palavra, nem da minha boca, nenhuma palavra frívola que vai escandalizar outras pessoas. Porque a partir do momento que você falou uma palavra, já foi. Não tem como você catar ela. Você já falou. Se tinha que machucar, já machucou. Se tinha que ofender, já ofendeu. Se tinha que denegrir, já denegriu. Não tem mais como você correr atrás e pegar ela de volta. Então, antes de falarmos, temos que pedir a Ele o controle da nossa língua. Amém, queridos? É um homem obediente. Sem dúvida, uma das principais características do caráter de Noé, e podemos ver isso pelo fato que Noé obedeceu à voz de Deus. Ao construir a arca, em Gênesis 6, 22, ao entrar na arca juntamente com a sua família, Gênesis 7, 13, ao colocar os animais na arca, Gênesis 7, 8, 9 e 14, ao sair da arca junto com seus filhos, Gênesis 8, 15 e 18. Por 2 vezes nas Escrituras, Noé ouve de Deus, e a Bíblia vai dizer em Gênesis 6, 22 e Gênesis 7, 5, conforme a tudo que o Senhor lhe ordenou, ele obedeceu. Conforme tudo que Deus falou, a ordem que Deus deu, ele obedeceu. Em tudo, em todos os detalhes, como fazer, como entrar, como sair, de que forma, de que jeito, de que maneira. Isso só se tem quando se tem íntima comunhão com Deus. Esse homem não deixou se contaminar. Esse homem não se deixou corromper. Esse homem que está na galeria da fé, uma outra característica dele, era uma pessoa que tinha uma devoção ao Senhor. Como é que nós fazemos isso? Deus era o primeiro na sua vida. Deus é que sempre tinha a palavra final na sua vida. E a Bíblia vai relatar em Gênesis 8, 20, que depois do tempo todo do dilúvio, ele dentro da arca, ele vai primeiro soltar os animais, primeiro vão e voltam, porque não tem aonde pousar. A pombinha volta depois com um raminho de uma árvore ou de uma planta, depois ela não volta mais. Mas praticamente quase 11 meses foi o tempo que as águas baixaram ao ponto de Deus dizer para ele: agora você pode sair. E a primeira coisa que Noé, quando saiu da arca, não foi fazer uma festa ou sacrificar um animal ali, fazer um churrasco e fazer uma festa. A primeira coisa que ele fez, ele sacrificou um animal e ofereceu, ele construiu um altar e ofereceu o sacrifício a Deus.
Será que eu e você faria isso? Depois de passar 11 meses, você já pensou o cheiro que estava dentro daquela arca? Já pensou? Comida acabando, pouco a pouco. Aí já não tinha mais o menu do primeiro dia. Já pensou? Vai ver, sobrou só o que você não gosta. Porque é natural nosso, a gente vai comer primeiro o que gosta, não é? Aí nos últimos meses, só tinha o que você não gosta. Ele vai fazer um altar. E vai pegar um animal e vai sacrificar a Deus e dizer: Deus, glórias ao teu nome. Louvado seja o Senhor. O Senhor salvou toda a minha família, toda a minha geração. Noé, próximo. Noé, um homem falível como nós. Graças a Deus que a Bíblia não esconde as falhas desses grandes homens. Graças a Deus que Deus mostra o lado bom, mas também mostra o lado ruim. Deus não esconde nada. Porque a Bíblia vai dizer que Noé plantou uma vinha. E essa vinha deu fruto, e ele pegou e fez desse fruto da vinha, fez vinho. E ele se embriagou. E a sua nudez foi vista pelos seus filhos. Isso nos mostra que nós temos que vigiar a todo tempo, a todo instante. Jamais baixar a guarda, jamais ficar desatento, porque a Bíblia fala que Satanás ele está como um leão querendo nos tragar, nos matar, nos devorar a qualquer momento, a qualquer instante. E se ele achar um vãozinho, uma brechinha na minha e na sua vida, ele vai nos matar. Ele vai nos destruir, vai acabar com a nossa família, vai acabar com a nossa reputação, vai acabar com a nossa autoestima, vai acabar com os nossos sonhos. Noé, um homem de falhas, como eu e você, mas um homem de fé, um homem de obediência, um homem de comunhão íntima com o Senhor, mas um homem que falhou. Um homem que errou. Por um momento, momentaneamente, a sua reputação foi manchada. Se eu e você não vigiar e orar todos os dias, e nos enchermos da palavra de Deus, nos enchemos de Deus, o mundo cada vez mais vai entrando na nossa vida. E ele vai tomando espaço na nossa vida. E as coisas de Deus vão deixando para segundo plano, para terceiro plano, para quarto plano. E aí nós só lembramos de Deus quando nós estamos em apuro, quando nós estamos em necessidade, quando nós estamos passando por alguma situação que foge do nosso controle. Aí nós lembramos de Deus. Para terminarmos, um novo recomeço. Toda aquela geração foi eliminada. Só restou 8 pessoas, 4 casais. Noé, sua esposa, seus filhos e as suas noras. E Deus vai dar a ordem para eles. Olha, sejam fecundos,
povoem essa terra. O propósito divino em fazer com que o dilúvio fosse tanto destrutivo como construtivo. Pois através do dilúvio, Deus estaria destruindo aquela geração e estabelecendo um novo começo para com a humanidade. 3 coisas novas acontecem. Diga comigo, 3 coisas novas. Primeira delas, uma nova geração. Uma nova geração. Deus quer começar através de mim e de você uma nova geração, como começou em Noé. Se nós fizermos o nosso papel nessa geração e influenciarmos a próxima geração, os nossos filhos vão amar a Deus como eu e você amamos a Deus. E eles vão levar os seus filhos a amar a Deus. E nós vamos estabelecendo uma geração santa nessa terra. Mas por que a próxima geração não conhece o Senhor? Porque nós falhamos como pais. Não influenciamos a outra geração. Não fazemos o nosso papel. E a próxima geração não conhece nada de Deus. Deus faz a aliança com Noé, tendo em vista aquela geração ímpar pereceu nas águas do dilúvio. A raça humana começa a multiplicar-se através de Noé e de seus filhos. De certo modo, Noé tornou-se o segundo pai da raça humana. O primeiro foi Adão e o segundo foi Noé. Segundo recomeço, um novo estilo de vida. Ao sair da arca, Deus abençoou Noé e sua família e lhe deu orientação sobre o modo de vida que eles deveriam ter a partir de então. Como deveriam viver. Deus agora estabelece um modo que eles têm que viver. Totalmente fora daquela geração, sem começar agora a viver um novo estilo de vida. É isso que Deus todos os dias fala para mim e para você. O nosso estilo de vida é um estilo de vida santo. Se separe para Deus. E a terceira e última, um novo pacto. Ele faz a aliança noética. Deus estabelece um pacto. E hoje eu e você vemos esse pacto toda vez que chove e aí vem o sol. Deus fala para Noé, nunca mais eu vou destruir a terra com água, pelo dilúvio. E para que você saiba do que eu estou falando, toda vez que você vê o arco-íris, eu vou colocar o meu arco-íris no céu. Toda vez que você vê o arco-íris, você vai se lembrar do pacto que eu estou fazendo com você. Nunca mais eu vou destruir a terra com águas. Tantas coisas nós temos para aprender com esse homem. Tantas verdades nós extraímos da vida de Noé. Ele nos leva a refletir de uma maneira íntegra como nós devemos viver no meio desta geração. Como nós devemos praticar o dia a dia, a vida cristã. E que o Senhor olhe para nós e possa ver em nós homens e mulheres que andam com Ele todos os dias. Amém? Quero que você fique de pé, por favor. Quero chamar o louvor aqui à frente.